Olá, aqui o Soberania em Debate, o programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Polena e, juntamente com Beth Costa, estaremos apresentando esse programa de hoje. Mais um Soberania em Debate para tratar de um tema, mais um tema importante para a soberania e o desenvolvimento do Brasil. Hoje vamos falar sobre o meio ambiente e tudo que envolve esse tema importantíssimo para a humanidade. Beth, quem vai nos ajudar a tratar desse programa de hoje? Bom, eu já cumprimento, ele está aqui conosco, é o Gilney Viana, amigo desse programa, e agradeço imensamente você ter atendido o nosso convite, Gilney. Muito obrigada, novamente. O Gilney está de férias, na verdade. Ele gentilmente está conversando com a gente. Então, vou fazer uma pequena apresentação, porque o currículo dele é enorme, não daria para a gente falar sobre tudo, mas o Gilney é mineiro, mas construiu a carreira política e acadêmica dele fora de Minas, né? Também em Minas, mas fora. Ele foi o preso político, um dos mais, que ficou mais tempo na prisão, ele ficou 9 anos durante a ditadura. Ele se formou em medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso, com especialização em epidemiologia pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Federal de Rondônia. Fez doutorado em saúde e ambiente também na Universidade Federal de Mato Grosso e atualmente é professor na UNB, a Universidade Federal de Brasília. Ele foi deputado federal no final dos anos 90 pelo PT, e nessa época ele presidiu a Comissão de Meio Ambiente e Minorias da Câmara, e foi também o coordenador da Comissão Camponesa da Verdade, escritor de vários livros, professor, nosso amigo Gilney. Muito obrigada, Gilney. Gilney, para começar a nossa conversa, o presidente Lula vai assumir o governo exatamente daqui a 16 dias. E ele vai assumir, como a gente diz, uma montanha de problemas e demandas em todas as áreas da vida política e social brasileiras, e com o compromisso de acabar com a fome de, acho que hoje, mais de 30 milhões de brasileiros, né, e diminuir a desigualdade. Aí a pergunta é o seguinte, se o nosso tema é meio ambiente, como combinar o combate à fome com a proteção ao meio ambiente, se, como mostram pesquisas e estudos desenvolvidos não só no Brasil, no mundo, que a agricultura e a pecuária são 2 dos maiores vilões da destruição do meio ambiente. O governo deveria mudar imediatamente leis e decretos, por exemplo, que autorizam o uso indiscriminado de agrotóxicos? Olha, um bom dia, né? E eu agradeço o convite, né, do Brasil Soberano, e especialmente esse programa, né? E gostaria de dizer o seguinte, que nós estamos numa encrenca braba, certo? Sabe por quê? De proteção que esteja razoavelmente consensuada na global e até mesmo na governança do capital internacional, a sua aplicação, medida prática, suas medidas práticas estão sendo bem em relação aos diagnósticos que são feitos por cientistas, por institutos e pelo conjunto das representações da sociedade e dos estados. Tá bem? Nós temos um bom diagnóstico, né? Quais são os problemas ambientais? E não só climáticos. Atualmente, nós estamos com uma tendência a reduzir os problemas ambientais aos problemas climáticos. A crise climática simples. Porque, primeiro, está assumindo um caráter de emergência, então é natural que ela também assuma a principalidade. Segundo, porque existe uma certa ilusão
de que o capital possa tratar a crise climática com a sua revolução tecnológica. Você entendeu? Porque a governança política global, que foi forjada no Rio de Janeiro, em 92, com aquelas 3 medidas fundamentais, importantíssimas: a mudança do clima, a Convenção de Mudança do Clima, a divulgação, e a Convenção do Combate à Desertificação. Observem bem que a Convenção do Clima, ela tornou-se prioritária, não por acaso, porque, de uma certa forma, o capital admitiu que ele poderia gerir essa mudança, e também porque, nos países centrais, a pressão da cidadania também que ele tivesse essa assunção. Agora, observa, a crise ecológica, nós não defendemos acabar o desmatamento da Amazônia, economiza emissão de CO2. Nós defendemos porque ele diminui a extinção das espécies, a chamada sexta. E, por outro lado, nós não defendemos apenas que você modifique a agricultura e a pecuária, porque diminui as emissões, mas também porque a lógica da substituição da vegetação, dos ecossistemas por agricultura e pastagem, é uma lógica que nem sempre tem a ver com... Sempre. Tem muito mais a ver com o mercado do que alimentar. Então, para resumir a resposta, no caso aqui, após esse prolegômeno, eu diria o seguinte, que nós temos um desafio muito grande, e não podemos reduzir a questão apenas à agricultura e ao desmatamento, embora, do ponto de vista da emergência climática e do ponto de vista dos compromissos assumidos pelo Brasil perante a COP21, lá em Paris, e perante o chamado Acordo de Paris, né, e da COP27 de Sharm no Egito, nós possamos cumprir, até superar, no prazo mais reduzido que assumimos, aquelas metas de redução das emissões de CO2. Mas isso será muito importante, entendeu? Mas nós precisamos ter uma visão mais ampla. Por isso que nós não conseguiremos resolver esse conflito sem uma interação global e sem uma perspectiva de ver para além da agricultura e para além do desmatamento, embora esses sejam os grandes responsáveis pela emissão de CO2 do Brasil. Junei, vou te colocar uma questão agora, aproveitando a sua experiência política. Você foi parlamentar em Brasília. Então, vou te colocar uma situação que, em razão da necessidade de se vencer o fascismo, principalmente no segundo turno das eleições, a candidatura do presidente Lula, que foi vitoriosa, teve que ampliar, ampliar sua base de apoio. E nessa ampliação, teve que contar com o apoio de candidatos que representavam até o agronegócio. Ou seja, o governo do presidente Lula vai ter que ter uma base expandida. Terá uma base expandida, inclusive no parlamento. Como você vê com essa ampliação da base, que também deverá contar com representantes do agronegócio, como você vê que vai ser a atuação do novo governo e a ação política, tendo esses apoios do agronegócio? Você acha que nós vamos conseguir avançar? E o que fazer para melhorar a questão ambiental no Brasil? Olha, eu, como provavelmente milhões de brasileiros, fomos às ruas. Esse governo protofascismo, que é negacionista, não só de vacina, da crise ambiental, da crise climática, e não me arrependo disso, certo? E acho que
e é fundamental que o governo tome posse, o Lula e Alckmin, né, tome posse, e que eles governem o Brasil. O fato da gente restaurar o Estado Democrático de Direito, mesmo com as limitações históricas que ele existe no Brasil, é fundamental. Segunda coisa é que a apropriação do Estado pela burguesia, pelas classes dominantes, pelo capital, isso nós não vamos. Agora, a apropriação e a privatização e a partidarização, isso características são próprios do fascismo. Desculpa. E segundo, o fato de que o Lula tem ampliado a frente, e, na verdade, esse governo que vem não é um governo do PT, é um governo democrático, você entendeu? Redemocratizar o Estado, principalmente em relação a certos grupos, particularmente do agronegócio, despolitizar os instrumentos de coerção, parcialmente polícias, um grande ganho. Agora, não só apenas de você restabelecer a plenitude democrática e cessar as ameaças, assim, proto-fascistas, golpistas, como ainda existem nas ruas. Nós temos o desafio de superar a fome, de promover o crescimento econômico e de estabelecer um novo patamar de relação da economia e da sociedade. Algumas destas questões, eu acredito que essa frente suporta um avanço. Eu diria assim, por exemplo, na área de meio ambiente, que é mais especificamente que nós estamos tratando aqui, essa com parte do agronegócio, ela deve suportar a restauração das entidades, dos instrumentos do Estado, entendeu? Para o planejamento, o licenciamento, o monitoramento, entendeu? Das questões ambientais. Eu acredito que o meio ambiente, o IBAMA, o ICMBio, o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, a participação da sociedade nessas e paraestatais, entendeu? Eu acho que isso serão aos quais nós não devemos fazer concessão. Eu espero que o Lula não faça concessão nessa área aí. Segundo, você avançar para poder cumprir metas do Acordo de Paris, da NDS brasileira, NDC brasileira, desculpa, eu acho possível. Agora, veja bem, nós readequarmos esta economia, particularmente a pecuária, você entendeu? A esse novo padrão, vai ter muito grande, muito grande. Segundo, você adequar a vida urbana a um padrão de emissão de CO2 mais baixo é muito importante e eu tenho muitas dúvidas, entendeu? Da capacidade de fazê-lo, inclusive na questão na economia industrial. Você reduzir a importância dos fósseis na economia brasileira, na geração de energia, entendeu? Eu acho que é possível, porque a nossa matriz já é bastante eficaz, né? Ter menos dependência das fontes fósseis de energia. Então, tem algumas coisas que são... Veja bem, essa aliança, ela vai colocar o governo romper esse limite. Me parece que foi esta a sua pergunta básica. Eu acho que só pode romper na medida em que haja mobilização da sociedade. Veja bem, nós enfrentamos a crise climática apenas com desmatamento zero, que já vai ser uma grande obra, uma grande dificuldade, e se conseguirmos um grande objetivo, é pouco. E mesmo para que isso seja alcançado, nós precisamos de sensibilizar, mobilizar a sociedade. Para isso, eu defendo, e já falei para membros do grupo de transição, nós precisamos ter uma campanha
Você não enfrenta uma crise, uma emergência, como a emergência climática, apenas reunindo big ONGs, apenas ouvindo acadêmicos. Você precisa sensibilizar, organizar e mobilizar a sociedade. Olha a experiência do nosso combate à pandemia. Não obstante o negacionismo, a atitude, vamos dizer assim, até um certo ponto criminosa de alguns agentes do Estado, entendeu? Ela só ganhou uma dimensão com 2 ou 3 medidas. Primeiro, com as medidas preventivas, né? Você lavar as mãos, você usar máscaras, você evitar aglomerações, você entendeu? E segundo, a vacina, que naturalmente é a mais... É a mesma coisa, e só conseguimos isso quando se conscientizou a população de que era necessário. É o caso da emergência climática. Nós precisamos conscientizar a população de que isto é necessário e que cada um possa fazer a sua parte, mas não ser com aquele cretinismo de que eu vou fazer minha parte e o capital faz a sua parte. Não. Aqueles que são os agentes provocadores da crise, obviamente, têm que assumir a sua responsabilidade, a sua maior responsabilidade. E, no caso do Brasil, particularmente o agronegócio, seja pelo desmatamento, seja pela agricultura. E aí só com pressão social e política, porque só acordo não vai dar. Junei, só para ficar um ponto que eu queria avançar contigo, nessa mesma questão, você acha que medidas reparadoras, né, deveriam ser exigidas do agronegócio, além de evitar a expansão indevida, né, do desmatamento, mas eles também deveriam fazer uma reparação por qualquer mal causado? Olha, é claro que se nós fizermos montar até o empreendimento, os plantations lá desde Martim Afonso até hoje, né? Porque sempre a economia brasileira girou em torno disso, a longo prazo. Agora, eu não sei se você sabe, Jorge, que eu estou empenhado, e o Ministério Público está empenhado, e eu e outros grupos estão trabalhando com o Ministério Público, para que o Ministério Público assuma a reparação de crimes cometidos durante a ditadura militar, seja por ação direta, seja por negligência, inclusive crimes ambientais. Observa bem. Nós estamos pegando apenas um período histórico, mas é para mostrar que há responsabilidades, você entendeu? Que ultrapassa apenas o aspecto moral. Aquela crítica moral, o cara desmata e usa aquilo em benefício próprio para gerar lucro, riqueza, coisa. Isso é uma crítica moral. Não, nós queremos também que haja uma crítica, vamos dizer assim, administrativa e, conforme o caso, até criminal. Você entendeu? Bem, agora, esse tema da reparação empresarial no Brasil é novo, mesmo na esfera da política. Você sabe que na anistia isso não foi abordado, na Comissão de Mortos Desaparecidos isso não foi abordado, na Comissão da Verdade não foi abordado, você entendeu? E comissões da verdade estaduais, algumas belíssimas em termos de memória e de verdade, mas na reparação mínima. Agora, avançou-se na reparação do Estado, não tanto quanto a gente gostaria. Então, reparou aos mortos desaparecidos, reparou-se pela resolução da moral, né, da Comissão Nacional da Verdade, várias comissões estaduais de reparação a presos políticos, coisas assim. Agora, na reparação material e moral daqueles que cometeram criaram de uma lógica de conversão do bem comum para a sua apropriação privada, que é a lógica do desmatamento, entendeu? Isso ainda não se avançou no Brasil. Mesmo na área criminal, não avançou. Então, eu acho que esse tema que você está levantando, ele vai surgir no paralelo, ou quem sabe, esse tema que já está em curso da reparação das empresas, entendeu? Quer dizer, do capital, que foi conivente ou partícipe da repressão política durante também crimes ambientais. E quem sabe possamos estender isso para frente. Isso é uma grande batalha, viu? Eu estou empenhado nela. Com certeza.
Muito bem. Junei, tem uma pergunta da Verônica que não diz que na hora que você estava falando das 3 medidas tomadas na ECO 92, falhou. Você pode repetir lá na primeira pergunta que a gente fez? Sim. Não, porque a governança global reunida no Rio, com a Rio 92, ele tomou 3 medidas básicas. Tem mais medidas, mas essas eu considero as mais importantes. Foi a Convenção do Clima, a Convenção da Biodiversidade, da Declaração de Florestas, sobre florestas, e a Convenção de Desertificação. Desertificação é a terceira. Observa bem, desertificação, como isso atinge fundamentalmente a África subsaariana, ela foi praticamente deixada de lado. Aliás, o Mink, que vocês conhecem muito bem, e que é um grande deputado, foi ministro também com muita competência, ele falava, a Convenção de Desertificação é a Convenção dos pobres, é relegada, você entendeu? Porque onde tem deserto e ele está ligado a uma questão social muito forte é na Ásia, ou melhor, na África. Aqui no Brasil tem aqui a desertificação no Nordeste, né? E tem nos Estados Unidos, em algumas áreas, você entendeu? Mas nos Estados Unidos isso foi, como é um estado muito amplo, um país, ele administrou isso, você entendeu? No Brasil, é o seguinte, muito de medidas mitigadoras, particularmente medidas de compensação, medidas de adaptação, como é o caso dos poços, aquela coisa dos poços artesianos ou dos acúmulos de água das cisternas. Então, vejam bem, esses pilares que foram os pilares da estratégia do desenvolvimento sustentável, que literalmente fracassou. Fracassou, observa bem, nós estamos ainda, hoje mesmo está acontecendo a 15ª COP da biodiversidade, da Convenção da Biodiversidade. E olha as declarações lá todas as metas assumidas em Aichi, 2010, não foram cumpridas. Nenhuma delas foi cumprida completamente. Mesmo aquelas que são de subjetividades, você entendeu? As da desertificação literalmente deixaram de lado. E era o maior enfoque. Mas mesmo do clima, haja vista o relatório do painel, né, intergovernamental sobre mudança do clima, que é o chamado IPCC, sigla em inglês, entendeu? Que mostrou que no acordo as metas assumidas pelos países e o somatório delas não contemplava a conseguir a meta de reduzir a 1,5 a elevação da temperatura média da Terra. Ou até 2, não contemplava, que era a faixa que eles deixavam. E agora em Sharm el-Sheikh, quer dizer, também a mesma coisa. Então, agora, o que é mais interessante é o fracasso da associação entre combater a fome e você combater mudança ou agressão ambiental. Isso vem desde o relatório da Comissão Brundtland e foi consolidado na governança no Rio 92. Essa estratégia de desenvolvimento sustentável passou. Então, veja bem, os objetivos do milênio, os objetivos do desenvolvimento sustentável, não deles foram alcançados. Literalmente, porque a lógica de você associar, que é o que o Lula está fazendo agora, possibilitar um desenvolvimento sustentável, entre aspas, ou combate aos danos ambientais, ela foi dissociada na prática, né? Olha bem, quando fala assim, vamos botar 100 bilhões por ano, cadê os 100 bilhões por ano? Neca, nada, você entendeu? Agora estou falando em bilhões, não tem nada a ver, ou seja, a lógica do capital, que é concentracionista, você entendeu? Mesmo nos países onde tem fome, o capital prospera. Uhum. Aqueles segmentos, eles se reproduzem, você entendeu? E fazem esse discurso como se reduzir suas emissões fosse válido para responder a todo o problema social que é causado. Ou seja,
É igual a indústria de petróleo, o Jorge e o Beth, que fala assim, estou reduzindo as emissões. Ó, me engana que eu gosto. Você entendeu? Me engana. Para nós que estamos convivendo, indústria de petróleo está reduzindo as emissões, quando ele trabalha exatamente com a matéria-prima das emissões, isso é para rir, né? Isso não quer dizer que a indústria de petróleo não seja parte do processo de solução, até a sua extinção, você entendeu? Enquanto fonte energética, porque o petróleo tem outros elementos também que não é só... É interessante. Bem, concretamente eu respondo assim, essa estratégia de 92, ela está falida. E isso está muito ligado à falência da pretensão da governança global, administrar essa de uma forma em que não ameace os seus interesses. Você entendeu? E quando ameaça, você já viu, o bicho pega. O Junei, o jornalista César Faccioli está acompanhando aqui o nosso programa, te apresenta aqui duas questões que eu considero interessantes e atuais, exatamente com o novo governo, né, que vai tomar posse a partir de 1º de janeiro. Com relação à questão primeira é com relação à questão da autoridade climática. Ele pergunta qual a sua opinião sobre essa autoridade e também se ela deveria estar vinculada diretamente à presidência da República ou na estrutura da parte do meio ambiente. E uma outra questão que ele também colocou, desassociada a essa, também ele pede que você dê uma opinião, se há risco do Brasil ficar isolado no mundo se não tomar medidas adequadas com relação ao combate ao meio ambiente. Olha, eu vou responder a outra. Antes de você responder a primeira, em relação à autoridade nacional climática, eu ia incluir aí uma coisa que estava aqui para a gente perguntar, qual você imagina que deveria ser o perfil desse ou dessa ministra do Meio Ambiente? Olha, uma das polêmicas que, segundo fontes, né? Agora eu vou usar essa terminologia que é jornalística, né? Fontes não reveláveis, você entendeu? Esse é um dos pontos, né, de polêmica no grupo de transição, né? Se uma autoridade climática vai ser constituída, e se ela for constituída, se ela estará submetida ou não ao Ministério do Meio Ambiente. Mas eu vou responder primeiro a última, certo? Para depois fazer a primeira. Porque a outra eu tenho convicção de que o papel do Brasil no mundo vai mudar. Olha aqui, só a recepção que o Lula teve em Sharm el-Sheikh, entendeu? A louvação, literalmente uma louvação, né? A sua chegada, né? Porque é uma questão de você comparar o negacionismo ambiental, né, com uma política afirmativa de combater o desmando ambiental, de reforçar o Estado para estabelecer controle, gerenciamento, monitoramento, essas coisas todas, e também acordos internacionais para que você tenha combate à crise climática. Então, eu não tenho... O Brasil, nesse sentido, o governo Lula vai ser um sucesso. Mesmo porque, para que o Brasil cumpra as metas da aquela contribuição nacional determinada, é muito fácil do ponto de vista assim, estratégico. Mais difícil, cara, na fonte de energia de 70% de petróleo. Você entendeu? Aí, bicho, nós estávamos lascados. Se as emissões fossem assim, mas não, nossas emissões, 71% é desmatamento de agricultura e pecuária. Então, é mais fácil nós fazermos essa transição. Transição até o limite da NDC, os compromissos assumidos em Paris, entendeu? Na COP. Eu acho relativamente fácil para o governo fazê-lo. Fácil que eu estou falando comparativamente a outros países, viu? É isso que eu quero dizer, que são muito dependentes de combustíveis fósseis, no seu balanço de emissão de CO2. Agora, veja bem, então o Brasil é o contrário. Olha, o Lula vai nadar de braçada,
com Biden. Nadar de braçada. Você sabe por quê? Primeiro que o Biden, você entendeu? Está encurralado, né? Você entendeu? Do qual, em parte, ele provocou, você entendeu? E com os compromissos que ele assumiu de redução das emissões de CO2, que estão com maior dificuldade para cumpri-lo, você entendeu? E, por outro lado, um certo falta de apoio assim, internacional, que na América Latina praticamente ninguém apoiava ele nessas coisas. Então, ele, de uma certa forma, o Lula vai apoiar o Biden nesse esforço da governança global no enfrentamento da crise climática. Isso não quer dizer que o Lula vai apoiá-lo na resolução de outros problemas, certo? Não sou criança e nós todos não debito isso na conta do Lula, você entendeu? E acho até que ele vai ter uma posição mais autônoma, de equilíbrio e tudo mais. Bem, agora, para que você alcance essas metas, você precisa de uma autoridade climática? Não necessariamente. Não necessariamente. Desde que o Ministério do Meio Ambiente tenha autoridade para tal. Então, vamos deixar claro. E outra coisa, o Brasil não é os Estados Unidos, gente. Pelo amor de Deus. Isso é cópia dos Estados Unidos. John Kerry foi nomeado autoridade climática. Porque lá nos Estados Unidos, primeiro, é uma federação muito mais dispersa do que do Brasil. Hoje, a legislação ambiental lá, estadual, é muito mais autônoma do que as legislações estaduais brasileiras. Segundo, o Estado americano, que é muito privatizado, é bom que se diga, você entendeu? Ele precisa, para ter um nível de autoridade, você entendeu? Por isso que não é o caso do Brasil. Precisamos de autoridade, veja bem, eu estou contra-argumentando, né? Para que o Ministério não seja isolado, para que a questão ambiental, a transição ecológica, o combate à crise ambiental, você vê que eu ponho 3 categorias, eu não uso só crise climática, certo? Ela precisa ter transversalidade no governo e na governança. Então, uma autoridade climática, eu acho que seria produtivo nisso. Agora, tem um conflito. Se você coloca um Ministério do Meio Ambiente que precisa ser fortalecido e você dissocia a principal agenda numa outra instituição que esteja fora do Ministério do Meio Ambiente, isso certamente vai gerar conflito. Conflito de competências, entendeu? Conflito de autoridades. Acho que isso é um imbróglio, certo? E aí você me pergunta qual é a autoridade climática. Se ela existir como uma agência normativa, isso não vai ter grande problema. Mas de gestão, ela tem que ser submetida ao Ministério do Meio Ambiente. Ou então nós vamos ter um burocrata no Ministério do Meio Ambiente, entendeu? Que ele vai cumprir com a centralidade que o governo está dando. Olha, eu acho o seguinte, é entre o perfil da ministra, né? Olha bem como eu falo, da ministra. Você entendeu? Tem gênero. Meio ambiente, nesse caso, tem gênero. E o gênero é feminino. Você entendeu? Eu não tenho dúvidas. Olha, como eu não estou no governo de transição, tenho a minha opinião, é pessoal, é livre e eu dou aqui. Olha, quem se credenciou para isso foi a Marina Silva. Não tem conversa, gente. Pelo amor de Deus. Você entendeu? Se credenciou tecnicamente, se credenciou politicamente, eleitoralmente, você entendeu? E faz parte dessa frente ampla, você entendeu? Então, e outra coisa, tem autoridade, não só técnica, mas moral e política, nacional e internacional para fazer o enfrentamento. Então, se você pensar o seguinte, numa pessoa que reúne possibilidade de cumprir um papel de autoridade climática e de Ministério, resolvemos esse problema. Dionei, você bem falou desde o início do programa que a questão ambiental ela não se resume à questão climática, né? E acho que tudo que nós vimos durante a pandemia mostra como o avanço do homem sobre a natureza sem planejamento, né,
quais são os resultados na saúde, né, e na saúde pública, inclusive, em relação à degradação da natureza como um todo, né, que é a nossa morada, né? Como que você acha que a gente combate a questão da degradação do meio ambiente com as questões de saúde, e até que não é um problema brasileiro, né? É um problema internacional. A gente está falando aqui, inclusive, da relação do Brasil internacionalmente, como que deveria ser essa governança global para que a saúde pública, a saúde dos humanos fosse preservada em relação à proteção do meio ambiente. E aí tem vários aspectos, inclusive a questão da água, né? Da produção de alimentos. Então, como é que a questão da saúde ela pode ser combatida, da saúde pública, e você é especialista nisso, com a preservação dos biossistemas e da natureza como um todo? Olha, muitos estudiosos dizem que essas novas epidemias e pandemias, né, do ébola, e outros, né, aí no caso também a 19, estão relacionados a a destruição dos ecossistemas, a interação, né, dos humanos com esses habitats, e a possibilidade de que esses vírus, ou às vezes nem vírus, até uma escala, você entendeu, maior, e causa esses danos à saúde. Essa relação de meio ambiente, ou de ambiente e saúde, isso é clássico, entendeu? Eu quero deixar claro que eu não concluí os créditos, por uma razão muito simples, que eu fui eleito deputado federal, e por mandato, e depois por deputado estadual, então eu sacrifiquei a minha carreira acadêmica. Não, porque o que eu fiz foi por gosto, por querer, e acredito em benefício também do Brasil, da comunidade. Eu quero dizer o seguinte, que essa relação é muito claro, né? Já desde o século passado, até os pais da medicina, né? Já falavam, né? Você tem que olhar o meio ambiente, é assim que você entende a proporção da doença, certo? E a malária, entendeu? As doenças infecto-parasitárias, entendeu? Tudo isso que mata milhões de brasileiros e também de outros povos, né? De pessoas de outros povos, elas são provocadas pelo homem. Agora, e mais de agente etiológico em hospitais, né? É uma coisa violentíssima, que causa uma preocupação natural, entre aspas, né? De novas bactérias, novos agentes etiológicos, tudo. É algo impressionante. Então, é uma coisa de outra. Aliás, vamos dizer muito claro, não se dissocia de nada, porque do modo como se vive, no modo como se produz, do modo coisas que você faz, você entendeu? Dos danos que você causa, das alterações que você promove ao meio ambiente, você entendeu? Das suas atitudes, você entendeu? Então, nós estamos falando numa questão cultural, numa questão civilizatória, e que não é meramente teórica, não. E não é só do pensamento, não é só da cultura, estrito senso, é de todo modo como você vive. E nisso a questão com a natureza, sua relação, é fundamental. Repensar essa relação e modificar o nosso modo como produzimos e consumimos. E aí, olha, então nós precisamos de uma revolução, vamos ser francos, hein? Uma medida dessa grandeza não se faz com a transição ecológica acordando lá na ONU, não, né? Lá na COP21, na COP27, na COP28, COP15, não é suficiente, não é suficiente. Agora, isso não quer dizer que os acordos na COP
e que a transição não sejam necessárias. Não sejamos demagogos. Aquele revolucionário de botequim que fica botando metas não alcançáveis, né? E não faz nada para poder avançar a luta contra, né? Rosa Luxemburgo, para os revolucionários, já tinha resolvido esse problema. Em reforma ou revolução? Não, é reforma e revolução. Do Chomsky, você entendeu? E o grande linguista, o maior intelectual de esquerda norte-americano, aonde lhe fizeram a pergunta, e eu reproduzo isso num dos artigos do meu livro. Ô, Chomsky, mas você acha que essa luta, tem gente que luta pelo socialismo e fala em ecossocialismo para resolver? O Chomsky não desqualificou a luta ecossocialista. Ele falou assim, olha, eu acho que é legítima e até necessária. Acontece que a janela do tempo que nós temos para superar a crise ecológica é de uma geração. Alguns falam de 10 anos, viu? Outros... Mas ele estava raciocinando com aquela meta até 1950, você reduzir as emissões de CO2 para que em 2100 o patamar de elevação seja de 1,5 da Terra, certo? Então ele falou, nós só temos 30 anos. 121, 20, 30 anos. E eu não tenho certeza se nós vamos fazer uma revolução socialista em 30 anos. Ele falando dos Estados Unidos. Eu acho muito pouco provável. Então, eu não posso colocar uma meta social e política, você entendeu? E deixar a meta ecológica, que ela não está... É fundamental para a existência humana. Então, isso é um dilema dos ecológicos, dos ecologistas, ambientalistas. E esse dilema se resolve de que tudo que nós pudermos fazer para reduzir as emissões, para evitar o desmatamento, a questão da biodiversidade, das florestas, que nós possamos proteger os oceanos, que está sob um ataque violento, surdo e mudo, você entendeu? E todos os ecossistemas, assim como as geleiras, a Antártica, nós devemos fazer, não devemos trossegar para amanhã, não. Isso não é tarefa assim, quando fizer revolução, nós resolvemos isso. São aquelas alusões dos ortodoxos, certo? Fala assim, não, vamos fazer luta de classe que a gente resolve o problema da discriminação de gênero, do patriarcado, não é isso? Que inclui também resolver o problema ecológico. Não, não inclui, não. É parte se nós for construção social. Isso não é isso não está pré-determinado. Isso é uma questão de uma construção social. E também de teorias, por óbvio. Então, eu paro por aqui dizendo o seguinte, que Chomsky me colocou numa situação desagradável, e eu tive de responder ao Chomsky. Falei assim, olha, ô Chomsky, eu concordo com você, vamos fazer de tudo para que tenhamos uma superação da crise ecológica e climática nesse tempo. Mas se não pudermos, também faremos. Então vai ser uma revolução ecossocialista. Ô, Jonei, eu não vou parar por aí, não. Eu vou continuar nessa sua pegada. Mas antes, eu queria te perguntar, eu queria que você falasse para quem está nos assistindo o título do seu livro. Você falou do livro, mas não deu o título. O título do seu livro, por favor. Ecossocialismo, ecotransição. Ecossocialismo, ecotransição. De Gilney Viana. Gilney Viana é editora Chapuri. Você já viu que é uma editora muito pequena, mas muito combativa e ecossocialista, ecossociamental, que é dirigida pela Zezé Wise. Perfeito. E aí, Gilney, eu quero exatamente pegar, depois que você colocou o título do livro, porque eu sei que no último encontro que nós tivemos aqui no Soberania em Debate, você se definiu como um ecossocialista. Exatamente. Eu queria que você esclarecesse para quem está nos ouvindo e nos assistindo o que é ecossocialismo e também, né, colocasse sob uma perspectiva de que o capitalismo, né, o modo de produção capitalista, tem bastado com tudo, quer dizer, a concentração de capital, né, tem levado exatamente a esse esgotamento da natureza. E, por outro lado, causa prejuízos. Você acha que os capitalistas podem, em algum momento,
tentar também fazer uma revisão no seu modo de produção. São muitas perguntas que eu te apresento. São duas perguntas que eu te apresento que eu acho que estão relacionadas. O que é socialismo primeiro e depois a posição dos capitalistas? Olha, isso é do século XIX ainda, né? E naquela ocasião, seja os teóricos utópicos, seja os teóricos ditos científicos, né, ou clássicos, né, eles, e particularmente os clássicos, eles acreditavam que o capital ele ia progredir, né, e nesse sentido era progressismo, certo? E que as forças produtivas demoradas até que chegasse uma de que esse avanço das forças produtivas confrontava com as relações jurídicas de propriedade e com as relações sociais, ou seja, você não podia aplicar não era capaz de gerar nem mercado, apropriação adequada ou minimamente adequada. Bem, essa é uma explicação bem sintética e bem simples, que todos os elementos assim teóricos depois foram consolidados com a história da Revolução Russa, né? Que a classe operária, que era a principal interessada, e o proletariado se revolta contra o capital e assume e socializa os bens de produção, as máquinas, os bancos, né? Essas coisas todas, né? Acontece que, naquela ocasião, a crise ecológica não estavam, a percepção era muito pequena, mesmo a percepção de Marx sobre os danos ambientais provocados pelo capitalismo é muito pequeno, é muito rebaixado, certo? Embora nós tenhamos uma escola ecomarxista muito forte, de pensadores dos quais eu sou aluno, dos quais eu sou aluno. Né? Então, eu diria o seguinte, e qual é a grande crítica dos ecossocialistas? Ecomarxista ou não, você entendeu? É de que a teoria de revolução socialista, ela é muito centrada na questão econômica e social, certo? De que você, na medida em que você desapropria dos capitalistas, você socializa, você, a classe operária, deixa de ser, vamos dizer assim, empregada, você entendeu? E deixa de gestor, você entendeu? Então, o excedente produzido é socialmente distribuído. Essa é a teoria. E Marx sempre teve uma ilusão, que é um erro dele, de que o avanço das forças produtivas tenderiam a resolver os problemas causados pelas próprias forças produtivas. O Marx errou aí. A tendência histórica dos danos causados, tanto ecológicos sociais, pelo avanço das suas o dano e não retificar o dano, e não assumir o dano, né? Então, cara, tem muita literatura sobre isso, mostrando que, de um lado, a questão ambiental era menosprezada, você entendeu? E causou tantos danos quanto no caso do capitalismo. Segundo, o capital, a segunda pergunta, o capital, o caso do capital é lucro, não? O problema do capital é isso, só pensa nisso, é lucro, só pensa nisso. E, inclusive, ele pensa a transição ecológica de como ganhar dinheiro da transição ecológica, certo? Então, é assim, vamos fazer transição ecológica, então vamos trocar essa máquina que está consumindo muito petróleo e emitindo muito CO2 por uma máquina que consome menos petróleo e emite menos CO2, ou que consuma mais petróleo e emita menos CO2. Para eles não importa, entendeu? Desde que você estabeleceu uma meta de CO2, você deve fazer esse jogo da forma que for mais útil possível e que Então, claro que com a governança do capital, lá em Davos e em outros lugares que eles se né? E mesmo nas COP, você entendeu? Eles fazem o jogo da disputa de hegemonia. E, literalmente, vamos falar a verdade, eles estão hegemonizando esse processo. Eles estão hegemonizando esse processo.
entendeu? E quando eles fazem concessão, vamos fazer combate à fome, vamos fazer ajuda a combater a fome, combater a fome, que eles falam assim, é promover o desenvolvimento atrasados. Desenvolvimento para eles é fazer enclave econômico no Brasil, você entendeu? Ou outras na África, você entendeu? E achar que você faz elevação da renda média, né? Aquela ilusão da renda média, você entendeu? Que não tem reflexo social. Então, assim, não importa se 1 bilhão esteja passando fome, a renda média melhorou. Paciência, isso não é. Então, eu diria que mesmo para o que foi fixado aqui, o capitalismo, então essa história liberal, não deixa que o mercado resolve, não resolve. Isso é demagogia, é mentira, você entendeu? E quem faz isso, ele está ou iludido com o capital, ou é assalariado do capital. Você entendeu? A verdade é essa, quem fala isso. Porque cientistas de vários matizes do mundo, você entendeu? No próprio IPCC, que é o painel da ONU, que trata da crise climática, já deixaram claro, né? Eles não politizam, não estão falando do jeito que eu estou falando, mas quem quiser, leia lá. Ele fala claramente que é no período de dominância do capital que houve a elevação das emissões de CO2 e que a emissão de CO2 está exatamente junto com a Revolução Industrial, e a Revolução Industrial foi dependente de carvão, petróleo e gás. Quem dominava isso é o capital, e ele fez isso para se reproduzir. Então, está tudo bem colocado ali, você entendeu? Esses agentes da danação podem ser os agentes da salvação. Impossível, né? Como diria o Brizola, e vocês estão no Rio de Janeiro, não é isso? Uhum. Botar a raposa para... E não dá mesmo. Então, agora você falou o seguinte, então, como é que nós, ecossocialistas, pensamos? Nós pensamos assim, nós sempre pensamos o socialismo como uma solução da miséria moral e material causada pelo capital à maioria da população, entendeu? E sempre pensamos, então, nesse sentido, o socialismo é fundamental. A crítica ao capital é fundamental, desde Marx, não tem conversa, entendeu? A luta de classe a necessidade, uma realidade. Agora, o seguinte, as classes sociais não são as mesmas da época de Marx, nem da época de Lenin. A classe trabalhadora brasileira, entendeu? Não é aquela que gerou Lula em 1968, não é isso? 70, por aí, 70, entendeu? Por aí. Não é. A classe de chão de fábrica hoje é uma minoria. Quais são as 3 principais categorias de trabalhadores brasileiros hoje? De aplicativo, certo? Os domésticos e trabalhadores de rede de segurança privada. E por que o sindicato... Não tem sindicato nenhum dessas categorias históricas, os sindicatos deles reduziram a uma pequena minoria, mesmo dentro dessa minoria que eles se tornaram. Então, você achar que a luta de classe, dessa classe trabalhadora antiga, ela vai hegemonizar, sendo com essa diversidade, é uma certa ingenuidade. Segunda coisa, a luta das mulheres contra o patriarcado, você entendeu? Pelas discriminações de salário e pelo mesmo trabalho. Isso não teve muito pouco a ver com o sindicato, muito pouco. Particularmente do patriarcado não teve nada. De relação de salário e tudo ainda teve um tanto, certo? Vocês acompanham, o sindicato de vocês nesse sentido, é mais privilegiado. Entendeu? A luta da igualdade racial contra o racismo estrutural, nós só tivemos o Florestan Fernandes, que mostrou que luta de classe do Brasil é luta antirracista também. E o PT, isso aí associa do centro da luta as lutas que já estão no centro. Olha, não foi a esquerda que trouxe a luta ambiental para o centro da luta política. A luta ambiental que se colocou. Vista que na Europa, onde começou isso, os partidos verdes lá, na verdade, eram de direita. Estou olhando do ponto de vista social, socialista. Então, nós estamos diante do empírico,
que é real, da crise ecológica. Então, que esquerda que não enfrenta isso com bagagem teórica, com posição política e tudo, é uma esquerda que, eu vou dizer a coisa, ela pode ser socialista antronce, mas socialista do século XXI não é. Puxa, Gilney, obrigada aí pela sua aula. Eu desabafo. A gente ainda tinha aqui mais perguntas, mas nosso programa está chegando aqui ao final, nós estamos já terminando. Então, ao agradecer você imensamente pela sua participação, eu queria passar para você para as suas considerações finais, antes da gente se despedir. Olha, ao convite. Segundo, eu elogio soberano, porque nós falamos assim de decadência ou de perda de representação dos partidos políticos, das entidades sindicais, você entendeu? Mas aqui para nós, mesmo no interstício, dentro e fora da instituição, existem muitas iniciativas, né, que superam as suas limitações estruturais. Engenheiros é uma delas. Existem outras tantas, você entendeu? Então, é exatamente porque eu acredito nessas formas novas de luta que eu tiro um intervalozinho das minhas férias para dialogar com vocês. Porque se eu não acreditasse, eu não tiraria, certo? Segunda coisa que eles estão inaugurando no Brasil uma nova conjuntura. Eu lutei vitória, luto pela posse do Lula e pelo seu governo. Mas eu não sou daqueles que sou do oba-oba, não. Eu tenho uma visão crítica. É preciso uma visão crítica, que vai ser uma colisão muito ampla. Ela traz a contradição por ser certo. Então, se nós que pensamos que tivemos possibilidade de colocá-la, provavelmente as forças mais retrógradas é que determinarão o rumo do governo. Eu acho que do passado, somos remanescentes das formas antigas, né? Nós temos novas formas, e provavelmente eu e você, nós já participamos um pouco das novas formas de representação. Fundamental, vou repetir, autorrepresentação, certo? Que não precisa de partidos, usa partidos, mas não é necessariamente partidos, você entendeu? Então, isso é uma novidade importante, eu sugiro até que vocês façam uma live, um debate sobre autorrepresentação, certo? Porque às vezes que estão embutidos em partidos, às vezes que não estão embutidos, e às vezes são organizações que são tipo, parece partidos, nos partidos. Uma vez eu fiz uma discussão, muito tempo atrás, com a direção do partido, né, do PT, e falei assim, aqui tem muitas representações partidárias que não estão aqui no leque de vocês. Falei, mas quem são? Eu falei, eu não vou falar se você sabe. Eu falei assim, você não precisa ir muito longe, não, aqui na reunião tem. Você entendeu? Então, essa coisa de você, da invisibilidade das novas formas de luta, de representação social dos negros, dos índios, das comunidades tradicionais, entendeu? Do movimento ambientalista, do movimento, até movimentos mais, vamos dizer assim, pouco conhecidos, né? Eles são a novidade. Eles estão chamando de coletivos, né? São coletivos. Eu pertenço a uns 2, 3 coletivos, viu, Beth? Coletivo ecossocialista, pertenço ao coletivo socioambiental, e me filmo na opção de coletivos que eu não dou conta de participar. Mas, para terminar, eu diria assim para vocês, olha, além de tudo isso, tem a massa, tem a sociedade como um todo, dos indivíduos.
que a experiência dos comitês de rua, dos comitês populares, nos mostra que tem muita gente querendo participar, mas não quer participar enredado na estrutura partidária. Então, se o governo tiver perspectiva de participação popular, não através dessas representações, mas das autorrepresentações e de outros, eu acho que nós podemos superar os limites dessa frente ampla, você entendeu? Para que ele avance não só na área ambiental, mas na área social e na área do futuro, você entendeu? Eu acredito nisso. Muito obrigado. Ô, Junei, nós aqui agradecemos você. Foi uma satisfação ter você mais uma vez conosco. Tá? E fica aí, né, Beth, um convite para no futuro próximo possamos voltar a discutir sobre o ecossocialismo. E que é muito importante essa abordagem. Me chama que eu gosto. Tá certo. Mas muito obrigado. Falou, um abraço, Beth e Jorge. Só lembrar, Jorge, que hoje é o nosso último programa novo do ano, né? Nós vamos entrar em recesso, voltamos de férias em janeiro, mas a gente vai manter os nossos programas semanais. Mas eu queria aproveitar, antes de passar para o Jorge, desejar a todos nós um excelente final de ano, uma bela entrada de ano, com muita esperança e muita alegria, né, e muita vontade de transformar o nosso país, e agradecendo a todo mundo que nos acompanhou durante este ano de debates importantes para nós, que nós consideramos importantes, para uma transformação, para uma conscientização e formação até política daquelas pessoas que nos acompanham, agradecendo imenso todos que estiveram aqui nesse ano conosco e, por último, encerrando os nossos debates do ano com chave de ouro, Junei Viana. Muito obrigada. Obrigado, Beth. Faço dos meus votos os mesmos que você desejou para todos. E aí, dando parabéns, né, ao país por ter resistido à destruição. E que 2023 possamos começar um novo governo democrático, popular e progressista. É isso que eu desejo para todos, para o próximo ano. Muita felicidade e esperança para todos. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo ano. Tchau. Tamo junto. Tamo junto. Tchau, tchau.